Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Perfeito, professor. Fabi, aproveitando essa fala do professor Adriano, o que você acha, né? Nesse momento do Brasil, ele fez esse alerta, né, de que a OAB está silente, omissa, cúmplice desses desmandos, dessas ilegalidades, e você vê a inversão de papéis que o Conselho de Medicina teve mais altivez nesse momento histórico do Brasil em apontar ilegalidades, né, do ministro Alexandre de Moraes do que a OAB, que infelizmente, né, por meio do seu Conselho Federal, nada diz a respeito de tudo que está acontecendo. E, pelo contrário, nas únicas vezes em que se manifestaram foram para sair em defesa do ministro Alexandre de Moraes e do STF, como que se as críticas formuladas ao STF fossem ataques à instituição. Hoje, inclusive, de manhã eu estava dando uma lida naquele relatório da OEA sobre a questão da situação da liberdade de expressão no Brasil, e o Pedro Vaca, inclusive, disse isso, ele fala isso no relatório, né, da distorção hoje sobre a liberdade de expressão no Brasil, quando você tenta, especialmente, e ele aponta isso no relatório, juízes brasileiros tentam transformar o direito à liberdade de expressão, o direito de crítica em ataque institucional e assim tentam criminalizar a liberdade de expressão. O que você acha? A gente pode esperar hoje no Brasil mais dos médicos do que dos advogados? Olha, como disse a aula que o doutor Adriano acabou de nos dar, é puro interesse próprio, né? Então, na OAB, a gente vê exatamente isso. Nós sabemos aqui do Beto Simonetti, por exemplo, a quantidade de denúncias, né? Conheço advogados que falaram com ele pessoalmente para defender a prerrogativa dos advogados. Isso jamais foi feito. Isso naquele inquérito, né, que ainda está aberto, veio outros, teve até advogados famosos, né, que são conhecidos ali no Supremo Tribunal Federal, não podendo fazer sustentação oral, e nem assim a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou, entrou na briga. Aqui eu não digo nem, né, em defesa disso aqui que a gente está dizendo ou tratando hoje, mas dos próprios advogados. Diferentemente do Conselho Federal de Medicina, que, ao defender a profissão em si, a medicina em si, queria, sim, fiscalizar os médicos concursados que exercem a função dentro da Superintendência da Polícia Federal, porque é papel, né, do Conselho Federal de Medicina. Então, a gente vê neste momento que não é apenas covardia. A covardia realmente ela ficou pequena, né, perto da constatação que a gente vê, na verdade, é apenas defesa de interesses próprios. Eu gostei demais dessa fala, dessa constatação, doutor Adriano, porque nos traz para a realidade. É essa a nossa realidade. A gente não vê, a gente vê, por exemplo, uma imprensa que defende somente interesses próprios, que recebe, se for olhar no portal da transparência, recebe dinheiro público para ficar do lado que sempre esteve. Você vê os próprios políticos fazendo uma defesa sempre, em última, né, análise, como é o nome do programa, fazendo, então, movimentações meramente para defender interesses próprios. Você vê juízes, né, fora do seu lugar para defender interesses próprios, e agora pior ainda, além de defender interesses próprios, defender interesses de supostos criminosos, que são, sim, as verdadeiras quadrilhas no Brasil, as organizações criminosas, e até membros aí de organizações ditas como narcoterroristas, só não é reconhecidamente no Brasil, mas todo mundo sabe do que se trata, né? Essa lavagem de dinheiro absurda. Então, tudo, olha só o que a gente está falando, realmente a gente está perdido, né, nessa janela de Overton que foi modificada, e a gente não consegue nem colocar ela na real situação que a gente precisa discutir. A OAB, eu acho que ela jamais será recuperada o papel institucional que ela já teve, né? O futuro, se for correto e a gente puder falar de ética e moral e dever, né, a gente vai precisar, então, rediscutir aquela coisa de que não é preciso mais ter uma Ordem dos Advogados do Brasil e que cada um, né, procure uma afiliação como se fosse algo parecido mesmo com sindicatos. E em relação aos juízes no Brasil, essa feita do Supremo Tribunal Federal se espalhou também para as primeiras instâncias, para tribunais menores,
Então, a gente vê esse arbítrio de poder, ou essa usurpação de poder, em outras esferas. Também não sei se será recuperado. A imagem do Ministério Público, e a federal, então, nem se diga, mas o Ministério Público era tido por muitos brasileiros essa questão de nem sempre vai denunciar, vai sempre fiscalizar a lei, já não temos mais esse papel. Segurança jurídica no Brasil é uma piada. Nós não temos faz muito tempo, mas virou agora arma, lawfare, né, algo institucional para atacar inimigos políticos. Então, para a gente voltar a um mínimo de normalidade, para a gente poder discutir reformas necessárias ao Brasil, para a gente discutir o passo 2 do Brasil, vai precisar de muito. E vai precisar de pessoas honradas. E a gente não vê isso, a gente vê apenas a defesa de interesses individuais, para que não se fique no rescaldo de uma guerra que já se mostrou inglória, porque para a população comum, né, só ficou o exemplo de que pessoas que não têm nem condição de se defender num lugar onde não deveria correr, né, o processo que é no Supremo Tribunal Federal, onde ninguém tem prerrogativa por foro de função, você vê essas pessoas condenadas sem o mínimo de defesa. A sustentação oral para essas pessoas não pode ser feita, né? Os ministros surtaram, por exemplo, com a sustentação oral do Dr. Sebastião Coelho. Só disse coisas óbvias. Então, nós estamos num estado de exceção. O Brasil não é uma democracia, como disse o doutor Adriano, e muito menos um Estado de Direito. Então, como a gente pode, inclusive, discutir eleições, né, em 2026? É essa aberração jurídica que nós estamos. Obrigado, Fabi. E falando em degradação institucional, hoje, senadores de oposição, Magno Malta, Damares Alves e Eduardo Girão, apresentaram um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E essa é uma matéria da Gazeta do Povo. Caso Master, senadores da oposição pedem impeachment de Toffoli. E esse pedido de impeachment decorre basicamente do que os senadores identificam como uma falta cometida pelo ministro Dias Toffoli em relação à não consideração e ao não reconhecimento da sua suspeição e do seu impedimento para atuar no caso do Banco Master. Vieram informações a público hoje de que os familiares do ministro Dias Toffoli, que eram donos de um resort no norte do Paraná, eles venderam as suas cotas nesse resort a um advogado que nada mais nada menos era advogado dos irmãos Batista da JBS. Lembrando que Dias Toffoli foi responsável por uma decisão que suspendeu o pagamento de uma multa de 10 bilhões de reais no acordo de leniência celebrado entre a JBS e o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro Dias Toffoli também, que havia proibido a Polícia Federal de acessar as provas nessa investigação do Banco Master, depois revê a sua decisão, no segundo momento autoriza que a Procuradoria-Geral da República tenha acesso a essas provas e hoje uma terceira decisão autorizando que peritos designados por ele, da Polícia Federal, possam acessar os aparelhos telefônicos apreendidos no âmbito da operação do Banco Master. Francisco Corsini, como é que você avalia essa atuação do ministro Dias Toffoli? Esse pedido de impeachment tem alguma viabilidade ou chance de ser apreciado pelo Senado? E o padrão de conduta do Dias Toffoli no STF? Vamos começar de trás para frente, né? Certamente, né, o pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli vai para a mesma gaveta. Deve estar construindo armários novos, né? Porque a quantidade de pedidos de impeachment para poder engavetar lá não deve estar cabendo mais nas gavetas da presidência do Senado. Então, certamente vai ser ignorado pelo presidente do Senado. É uma movimentação política, né? Talvez uma posição e uma postura que talvez precisasse ser feita, digamos assim, porque daí você escancara, né? Desde um primeiro momento que, independentemente de qualquer tipo de investigação ou de CPI, já é tão escancarado a coisa que já cabe um pedido de impeachment. Então, nesse sentido político, faz sentido, né? É possível de se compreender. Agora, a dimensão prática disso é muito pequena. Se a gente for pensar em termos práticos, de fato, né, o caminho para se chegar tanto ao impeachment do Toffoli como do próprio Alexandre de Moraes, para se tornar inevitável que um presidente do Senado coloque aquilo em votação, acho que passa por uma CPI, né, ou por uma CPMI. Acho que os melhores quadros do Senado, quem entende investigação sabe
havendo uma CPMI para se investigar, né, inclusive esses fatos concretos que envolvem tanto o ministro Alexandre de Moraes por conta do contrato, né, falando especificamente do Banco Master, né, do contrato do escritório da esposa, como essa proximidade, digamos assim, de familiares do Dias Toffoli com empresas relacionadas a esse banco, seria, me parece, o caminho mais viável para se construir, não exatamente um apoio popular, mas o apoio político, né? Porque CPMI a gente sempre sabe que só o simples fato de eles estarem sendo investigados já é algo que ultrapassa aquilo que se esperaria de qualquer juiz, de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Então a construção acho que teria que passar por um outro caminho, né? Espero que o fato de ter entrado com pedido de impeachment não signifique que diga assim, fizemos o que podíamos. Não, né? Isso é só uma postura política cuja ação prática tem que ser de outro lado. Agora, olhando especificamente para o ministro Dias Toffoli, a coisa chegou num ponto do ridículo, né? Nós estamos numa situação absolutamente ridícula, né? Ele decide uma coisa ali, de repente ele muda de ideia, ele fala, não, agora não fica comigo, vai pro PD. Não, peraí, não, pode deixar aqui ali, mas desde que seja tal coisa, né? E aí ele bota nas decisões, causa espécie, que a Polícia Federal faz, causa espécie é o senhor. Porque é um negócio tão surreal de você imaginar. Um juiz de primeira instância fazer isso já era motivo para não ser como é que é o juiz, quando ele entra tem como é que é a fase de... Estágio probatório? O estágio probatório. Não passaria no estágio probatório um juiz como esse. O negócio é de um surrealismo completo, entendeu? Parece tipo coisa de filme de comédia pastelão o que esse senhor está fazendo. E um juiz minimamente minimamente digno, já teria se dado por suspeito. Né? O que ele está fazendo não é somente proteger a si mesmo, né? Ele está expondo toda a magistratura nacional. Porque, como disse o ministro Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro, quando ele teve a pachorra de fazer um discurso para dizer que o ministro Alexandre de Moraes estava dando um exemplo para os juízes, é esse tipo de exemplo que ele deu. É esse tipo de salvo-conduto, para se fazer o que bem entender, do jeito que bem entender, e todo mundo tem que cumprir. Então a coisa está chegando num ponto de ridículo que já tem que ser, a coisa tem que ser analisada por comediante stand-up comedy, entendeu? Por humorista, para saber o quanto isso tem graça, porque de justiça, de direito não tem absolutamente nada. Perfeito. Senhor Adriano, o senhor, né, fez uma reflexão falando da questão da deterioração institucional do Brasil, e enquanto o senhor falava eu me lembrava aqui da chegada de Dias Toffoli ao STF, quando ele foi indicado, porque ficou muito notório ali que ele não reunia os requisitos constitucionais para ocupar a vaga de ministro do STF. Não reunia o notório saber jurídico, não tinha uma obra jurídica de relevo publicada, ele se utilizou para apresentar o seu currículo, para convencer os senadores a aprovarem a sua indicação, de trabalhos que ele fez ali ao longo da Advocacia Geral da União, pareceres que eram sua atividade corriqueira, não tinha nada, né, de excepcional ali na sua atividade jurídica. Pelo contrário, tem um vídeo clássico dele em que ele, de forma jocosa, diz que um colega furtou um processo físico no tribunal para que uma ordem de despejo não fosse cumprida, participando de um evento na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, como se fosse ali um fato de menor importância e um fato banal, inclusive jocoso. Será que a chegada do Toffoli pode ser um marco histórico dessa virada de chave do Supremo e dessa derrocada institucional da Corte? Que eu me recordo, eu entrei na faculdade em 2003, eu assistindo à TV Justiça, ela tinha sido criada 2 anos antes pelo Marco Aurélio, vendo votos de Moreira Alves, professor catedrático da USP, especialista em direito romano, com uma obra excelente em direito romano, e aí você vê um Dias Toffoli chegando na corte e fala, putz, aí o critério político prevaleceu sobre o critério jurídico. A gente pode considerar a chegada dele no Supremo como marco dessa deterioração institucional? Ô Fred, você subiu muito o sarrafo, citar Moreira Alves. Sarrafo alto, sarrafo alto demais. Olha, Fred, essa questão da deterioração do Supremo, do ministro Dias Toffoli, por exemplo, eu lembro muito, eu fui juiz e deixei a magistratura para advogar, e a minha experiência na magistratura foi muito rica. Mas eu deixei a magistratura porque eu não me sentia com vocação. Minha vocação era para a advocacia, então eu me sentia meio oprimido. E como eu não queria fazer de concessão de liminar meio de vida,
Eu resolvi que, depois da minha experiência, é, o melhor lugar para mim era a advocacia. E foi assim que eu fiz, fui para a iniciativa privada. Mas na minha experiência como juiz, que foi muito rica, eu aprendi uma coisa, e aprendi até com muitos juízes, que eu vi, os mais antigos, inclusive, juízes que, por exemplo, lá no passado, quando eu estava começando ainda a advogar, conheci juízes mais velhos, de fim de carreiras, homens simples, mas homens de uma envergadura moral tão marcante que qualquer questão, digamos assim, de menor saber jurídico era suplantada pela sua necessidade de fazer justiça. Primeiro ponto, de cumprir o seu papel aplicando a legislação, mas com senso de justiça, um senso de proporcionalidade, um senso de zelo, de probidade, tudo que faz com que um juiz seja de fato um juiz, que não seja apenas um cargo, mas seja uma vocação, seja um exemplo e um espelho do que a sociedade espera do próprio direito, direito como justiça, o direito. Então, ainda que você perca uma causa, como eu já tinha dito assim, você perde a causa, mas você pelo menos sabe que ainda que você discorde da decisão, sabe que há uma boa-fé naquele que decidiu, no decisor. Pois bem, o que se espera? O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pode até, em tese, ter poucas luzes, admitamos, tá certo? Ele pode até não cumprir os requisitos constitucionais. Mas é preciso dizer que os ministros do Supremo possuem uma assessoria grande e da mais capacitada. Ainda que, e veja, pelo volume de processo, os juízes, os ministros do Supremo não decidem ele mesmo não redige a decisão. Isso é um papel que é delegado a juízes que o auxiliam, a assessores que o auxiliam. E, como eu disse, são assessores extremamente preparados, com mestrado, com doutorado, com muitos deles que vêm da magistratura de primeiro grau e são pinçados para auxiliarem o ministro do Supremo. Então, não é por falta, portanto, de conhecimento jurídico que algumas decisões saem dessa forma atabalhoada e de baixa qualidade. Não é por isso. Às vezes, o que é que acontece? Aí voltamos ao ponto do juiz que inspira na sociedade aquela confiança moral, aquela confiança referencial, que faz com que a sociedade olhe para a magistratura ou para a jurisdição constitucional com respeito pela dignidade, pela liturgia do cargo. O que é que acontece na prática? Quando você vê um juiz buscando se autopreservar, ou preservar a si, ou preservar a colegas, de investigações que estão sendo feitas, que envolvem familiares dele, de colegas, que podem respingar, de repente, medidas que são tomadas de modo sôfrego, desesperado. Olha, a polícia não pode pegar, não, essas provas, não pode ter acesso aos celulares, não. Vai que do celular comece a pular vídeos, começa a pular contratos, comece a pular conversas, enfim. Então, um desespero de tira esses celulares da mão da polícia. Bota tudo aqui, custodiado comigo e lacre tudo. Veja, ou seja, não vai ter investigação. Vai haver um filtro prévio do que pode ou não pode ir para a polícia. Então, isso causou no mundo jurídico uma perplexidade e uma reação muito grande, porque isso não é só anômalo, isso é fora de qualquer padrão constitucional ou legal. Diante da repercussão muito forte, o que foi que se fez? Passa para a Procuradoria-Geral da República. Ora, que não é órgão de investigação. O órgão de investigação, neste caso, é a Polícia Federal. Depois passa para a Procuradoria, mas quem vai fazer a extração de dados são policiais federais da confiança do ministro, que ele indica escolhido a dedo. Veja, esse estado de coisas que vem sendo noticiado gera uma percepção pública de que
Porque, veja, nós trabalhamos, e o judiciário também trabalha, com percepção. Como eu disse, a legitimidade que vem que o judiciário tem, dada pela Constituição, ela não advém do voto popular. Os agentes ali são agentes políticos não eleitos. Na verdade, a legitimidade da jurisdição constitucional, da magistratura, repousa justamente nessa respeitabilidade que ela suscita na sociedade. Afinal de contas, as pessoas que vão decidir sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a coletividade, o que se espera delas é que elas, pelo menos, inspirem uma certa respeitabilidade, umas credenciais pessoais, que não precisam nem ser de imediato intelectuais. E aí a figura do ministro Dias Toffoli, nesses casos, não tem inspirado nenhuma segurança, muito ao contrário. Nesse caso do Banco Master, por exemplo, o ministro foi escolhido relator, ele era o relator e viajou com advogado no avião para ver jogo do Flamengo e Palmeiras. Quando aí vem a porta-voz do sistema, sobretudo do STF, Daniela Lima, e diz: não, olha, mas a conversa, eles conversaram sobre Palmeiras. Ele só soube que era o relator quando desceu no voo. Veja, isso é fazer as pessoas de cretinas, né? Aí sai medidas liminares. Veja, ao mesmo tempo, na medida em que as coisas avançam, é contrato que aparece de esposa de escritório de outro ministro, de valores elevadíssimos que foram pagos sem clareza sobre prestação do serviço, ou por outra, não há nenhum indício de que, por exemplo, a titular do escritório de advocacia, a esposa do ministro, teve em qualquer órgão público. As únicas referências são de tratos do próprio ministro com o Banco Central. Quer dizer, quem prestava os serviços? A troco de que aqueles valores foram pagos? É preciso dizer que nos contratos de advocacia, serviço verbal é válido também. Às vezes a consulta verbais, consulta, e você, se é alguém muito qualificado naquele tema, o valor contratual se justifica. Foi uma mudança que houve no Estatuto da OAB lá atrás. Porém, é preciso dizer que isso ocorre muito quando você conhece, é especialista no caso. Quando se coloca no contrato que você vai fazer tratativas com outros órgãos, Banco Central, Polícia Federal ou escambau, se você recebe pelo cumprimento daquele objeto, que não é consultivo. Há uma execução prevista no contrato. Qual foi o indício dessa execução? Não existe, só a tratativa do ministro. E não há, com todos esses aspectos, para encerrar, não há nenhuma manifestação do próprio ministro ou do escritório sobre esse contrato, sobre a prestação de serviço, sobre os fatos. É um silêncio total. Agora vem a questão dos irmãos do ministro Toffoli. Veja, é tudo um bololô, é tudo embolado, que no final, voltamos àquilo, Fred, não se trata nem de conhecimento jurídico, se trata de um outro tipo de qualificação que a sociedade espera e parece estar ausente. Obrigado, professor. Fabi, além, né, dessa questão envolvendo essa operação do Banco Master, hoje o Banco Central também decretou a liquidação extrajudicial do REAG, que era uma gestora de fundos de investimento que intermediou a venda dessas participações da família do Toffoli no resort Itaiaá. Estava envolvido no escândalo do Banco Master, sendo usado como intermediário para desviar patrimônio, né, do banco e transformar em patrimônio pessoal da família Vorcaro. E essa mesma empresa, gestora de fundos de investimento, estava sendo investigada na operação Carbono Oculto como lavadora de dinheiro do PCC. Recentemente, o banqueiro de investimentos Daniel Goldberg, ele deu uma declaração, ele inclusive atuou no primeiro governo Lula como secretário de Desenvolvimento Econômico, ele era advogado e depois migrou para a área financeira, dizendo que tinha uma preocupação com o Brasil, que na visão dele, no passado dizia-se que o Brasil era Belíndia, né?
junção de Bélgica com a Índia. E hoje ele vê uma preocupação que o Brasil esteja se tornando réstico, uma mistura de Rússia, que no alto, na cúpula da sociedade, se tornando nessa oligarquia nos moldes da Rússia, uma associação espúria entre bilionários e burocratas corruptos, políticos corruptos, e na base o México pela infiltração do crime organizado nos negócios, mediante lavagem de dinheiro e infiltração também dentro do Estado. Você acha que essa é uma preocupação e o Banco Master pode também revelar essa faceta hoje do que está se transformando o Brasil? Acho que o Banco Master já revelou, né, essa faceta, já está escancarado. Se você pegar o que nós já temos como fatos, já é para ter, como falam por aí, caído a República, não é mesmo? E realmente, essa comparação aí de Rússia, inclusive os oligarcas costumam empurrar as pessoas pela janela, né? E é o que a gente viu, a gente estava comentando, o presidente Bolsonaro, é um empurrar da janela. E tem realmente envolvimento do narcotráfico, como tem no México, né, nas instituições, isso a gente já sabe. O que me preocupa em tudo isso é a lavagem de dinheiro até concretizada, né? Tem o valor ali, se a gente pegar toda essa estrutura desse crime financeiro gigantesco, que envolve outros fundos, que envolve outras gestoras, que envolve muita gente no Brasil, né? O próprio Nelson Tanuri, acho que é uma peça fundamental. Para mim, me parece que o Vorcaro é um ventríloco do Nelson Tanuri, e a investigação, se deixarem, ela pode chegar nessa mesma conclusão que eu estou dizendo aqui. A gente assiste, né, com tamanha, eu não sei nem mais também um adjetivo que dizer, né, em relação ao que o Toffoli fez, continua fazendo, ele não ser afastado sumariamente de tudo isso que a gente está, que a gente viu hoje, né, ele nomear 4 peritos da confiança dele, né, ele dizer a pataquada que ele fez ontem, né, o recuo que ele também fez, hoje a reunião que nós falamos e tivemos que assistir entre o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Receita Federal e o Lula, né, e aí eles vêm dizer que é uma reunião institucional, não dá para dizer que porque tem um inquérito aberto, onde o Moraes manda também os funcionários aí da Receita Federal que atuam no COAF cumprirem, ver quem fez, por que fez, né, e quanto fez, e a mando de quem fez. Então, assim, nós estamos, o que poderia realmente ser uma reunião para combater o crime organizado, né, que foi isso que foi dito, hoje a gente fica com dúvida se não é a instauração mesmo, né, desse crime nos mais amplos e altos lugares do poder no Brasil. Eu estou fazendo somente uma pergunta e vou deixar isso frisado, porque a gente está constatando, o doutor Adriano também trouxe aqui, a prisão do Felipe Martins, uma prisão extremamente política, onde a defesa tem sido sumariamente ignorada, onde ele foi remetido a um presídio onde ele passou por um regime de solitária, que por si só configura, né, crimes de tortura. Então, assim, tá tudo junto e tudo misturado, mas a faceta do poder que a Lava Jato nos trouxe lá atrás, e que foi pensado para que aquilo acabasse, ficasse tido como os verdadeiros vilões da República, pessoas como o próprio Moro, né, com as devidas resistências que temos a ele em relação à postura política, mas jurídica ele fez o dever dele funcional, e ao próprio Deltan. Hoje a gente assiste tudo que eles criticaram sendo de forma assim corriqueira, e não sendo feito mais pela primeira instância, como disse no comecinho aqui o Escorcim. Então, é preciso, novamente, a gente observar que eu não sei se tem uma retomada, se tem um ponto de retorno, né, se isso ainda é possível. Mas se for, o caso Master aí tem tudo para ser esse estopim e virada de chave para aqueles que dizem para nós, não é um estado de exceção, isso não é tortura, isso não é um justiçamento que está sendo feito, aquele inquérito não é um erro, aquele de 7 anos, né, o 4781. Então, espero que essas pessoas acordem, porque a gente vai precisar de todos muito bem acordados. Perfeito, obrigado, Fabi. Mudando agora o assunto para o plano internacional, hoje a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, se encontrou com o presidente americano Donald Trump na Casa Branca. Esse era um encontro em que havia muita expectativa, até porque durante a sua primeira coletiva após a captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro, Donald Trump deu uma declaração que pegou mal, dizendo que
a Maria Corina Machado não seria tão respeitada dentro da Venezuela e não seria tão popular e, a princípio, não seria uma opção de transição, pelo menos no primeiro momento, na Venezuela. Informações também de que ela deu para o presidente americano a sua medalha do Prêmio Nobel da Paz, ela que ganhou o mais recente Prêmio Nobel da Paz. Chico, esse encontro, será que marca aí uma mudança de visão do Trump sobre o cenário na América Latina, em especial na Venezuela, e considerando, né, o Trump dá sempre declarações contraditórias, muda de opinião ao sabor dos ventos e das circunstâncias. Será que ele está passando agora a considerar a Maria Corina Machado como opção de transição, né, imediata na Venezuela? Não, eu acho que não. Eu acho que receber a Maria Corina, assim como provavelmente vai conversar talvez com outros, né? E ontem ele conversou com a atual presidente, né? Que era a vice do Maduro. Eu acho que é um movimento que, assim, vamos considerar, vou terminar como eu comecei, né? Temos entre distopias e utopias vários lugares no meio do caminho, né? Então a Venezuela sai de uma distopia com o Maduro, mas a utopia de que o regime cai e você entra num movimento democrático, onde as instituições se restauram da noite por dia, isso não acontece, né? Então é utópico você acreditar porque caiu o regime que as coisas entram numa normalidade. Acho que o Trump, de todas as intervenções que os americanos já fizeram, vamos lembrar do Iraque, mesmo lá, sabe, Vietnã, Afeganistão, eles são muito bons para derrubar, mas para fazer essa transição já são outros 500. Especialmente quando você tem em culturas nas quais a cultura democrática não faz parte da história delas. Não me parece ser o caso da Venezuela. Quer dizer, a América do Sul as nossas ditaduras são todas de quinta categoria, né? É sempre uma república de bananas ou uma republiqueta, nas quais a gente só vai trocando as figuras caricatas que acabam tomando o poder. Então eu acho que a inovação que os americanos, a originalidade do Trump está em reconhecer que não basta você tirar, né, o regime, que é preciso construir as bases para que a reconstrução possa vir a acontecer. Então existe um pragmatismo muito grande. Assim, o ideal era tira Maduro, coloca a Maria Corina do Nobel, seria lindo para a rede social e barari e bará. Só que ela não tem sustentação com os militares, institucional, tudo foi desmontado, tudo foi demolido. Então precisa ser reconstruído. Então me parece que a ideia é trabalhar com o regime, sem o Maduro, trabalhar essa transição com uma abertura, tem uma série de presos políticos que estão sendo liberados, jornalistas inclusive, né? Passa o regime a trabalhar em conjunto e a se preparar uma transição para que isso possa acontecer de uma maneira eleitoral, vamos dizer assim, de uma maneira democrática. E aí justamente por isso que não faz sentido o Trump escantear ninguém, mas ao contrário, manter a conversa com todos e deixando muito claro que estamos num processo de transição. Acho que isso não tem dúvida. O que ele vai ter de cuidar é assim, ele não vai estar lá em loco para ficar vendo o que o regime está aprontando, deixou de aprontar. E a gente sabe que de malandragem os latinos são bons de fazer. Então é uma situação muito difícil, é sempre algo muito precário e meio provisório, né? Mas que se der certo, a tendência é que a Maria Corina acabe voltando ao poder na base da eleição e numa reconstrução institucional nas quais você faz isso sem passar por uma guerra civil, né? Então não acho que ele esteja nem repensando com a Maria Corina, nem aceitando o regime atual. Não, acho que faz parte desse mesmo planejamento. Aliás, no Irã, se acontecer, algo semelhante vai se passar. O próprio filho lá do Reza já tem reconhecimento, não, você não tem apoio nenhum lá. Lá não adianta eu tirar e botar você, porque você não vai ter a sustentação, né? Então eu estou curioso para ver como é que as coisas vão se desenrolar. Por enquanto, parece que o Trump está conseguindo conduzir, mas ainda é cedo demais para a gente chegar numa conclusão. Perfeito. Senhor Adriano, o senhor acha que é possível a gente vislumbrar aí uma Venezuela democrática com Maria Corina Machado na presidência? Olha, eu concordo com toda a análise que o Scorsin fez. Ele analisou muito bem essa questão do processo para até chegar à democracia. Eu queria só fazer primeiro assim uma avaliação sobre a figura do Trump. Eu acho que o Trump continua sendo mal percebido e mal compreendido. O Trump, ele sabe lidar como ninguém com a comunicação. Ele sabe lidar como ninguém, como as expectativas do que ele diz e o peso do que ele diz. E muito do que ele diz não é o que ele necessariamente pensa ou irá fazer. Faz parte de uma estratégia. E a esquerda e os analistas políticos fazem uma crítica
e tentam diminuir a essa, como se fosse um vai e vem, um taco, ao contrário do Fafo, como se fosse um voo de galinha, como se ele ficasse indo e vindo. O Trump trabalha com a racionalidade muito bem assessorado. Veja só, primeiro, a Venezuela, ela está, vamos pensar do ponto de vista geopolítico. O Trump ele está fazendo um jogo de várias movimentos de uma geopolítica que não é só Venezuela nem só América Latina. Vejam, quando o Trump, primeiro, ele coloca a questão do hemisfério, afastar China e Rússia. Ao afastar, ao ele fazer esse movimento e decapitar o regime, né, tirando, extraindo o líder dele, desmoralizando todo o regime está todo cercado. Tá lá todo o exército, porta-avião, enfim, que pode atuar a qualquer momento. Então não é uma questão, portanto, mais de vontade. Como disse o Scorsin, no caso específico da Venezuela, as instituições são todas tomadas. Esses caras estão 26 anos no poder. O Supremo Tribunal Federal de lá é tomado, o CNE o eleitoral é tomado, o parlamento é tomado. Não existe, portanto, instituição. Existe, na verdade, o crime organizado, o narcotráfico, no comando de um país. Né? Um meliante como eu esqueci o nome dele, eu lembro já, um meliante que é o cara da bala. É uma turma, portanto, toda ali o poder é todo dividido em grupos de traficantes, de gente de alta periculosidade do crime. Não é mais um Estado, a Venezuela, do ponto de vista institucional. Então, o que é que acontece? O que dizer, olha, Maria Corina vai assumir. Não tem como assumir. Quando o Trump faz aquele discurso, ele não está diminuindo a Maria Corina. Ele está dando um recado para o pessoal, olha, o que a transição vai ser feita. Vocês vão ter ainda um momento de vocês se redimirem e não sair logo preso. Então, ele vai num processo, porque ele não vai, como disse o Escocim, transformar a Venezuela num novo Iraque, botar tropa lá dentro. Não é essa a lógica. Então, tem que reconstruir. Agora, veja, esse movimento do Trump na Venezuela não é só sobre a Venezuela. Ele resolvendo a Venezuela, como ele já está resolvendo, preso político saindo, a questão do petróleo. Veja, ao ele assumir o petróleo venezuelano para os venezuelanos, mas é uma jogada geopolítica genial também. Por quê? Porque ele trava, de um lado, o regime cubano. O regime cubano vai cair sem o óleo, sem o petróleo venezuelano. Então, ao mexer com a Venezuela, ele está resolvendo logo, logo Cuba. Quando ele segura o petróleo da Venezuela, ele está danificando a economia chinesa, porque a China ela passou a ser subsidiada. Parece que é só o inverso, que só a China investiu na Venezuela. Não, a China emprestou e se remunerou a baixo custo com petróleo. Então, o petróleo que a China pega da Venezuela é a preço baixíssimo. Então, a China pega de outro lugar também a preço muito baixo, que é do Irã. Então, veja, são países que estão fora do mercado, que são países párias, e isso financiou o desenvolvimento chinês recente de ampliação. Então, a China passou a ter uma dependência energética do Irã e da Venezuela em termos de custos. Então, esses custos vão aumentar. E a economia chinesa já está com algumas dificuldades pela bolha imobiliária. Veja, o Trump está jogando, então, em vários um xadrez mais amplo. Por essa razão, eu tenho convicção, sabe, Fred, que primeiro esse governo, esse regime da Venezuela já foi para o saco, eles agora estão cumprindo tarefas passadas pelos americanos. E hoje quem manda realmente na Venezuela são os americanos. E tem uma estrutura para isso. Eles estão cumprindo já um plano. O X, a liberdade de expressão foi retomada, a questão dos opositores. Você tem que liberar esses opositores. Esse pessoal precisa voltar para a vida política para poder assumir quando esse regime cair de fato. E, finalmente, um outro aspecto fundamental.
E aí, mais um elogio para o Trump. O Trump vai resolver um problema que ninguém resolveu. O da Venezuela, vai resolver o problema de Cuba e vai resolver o problema do Irã. Ora, em 2 anos, em 1 ano e 3 meses, 1 ano e 1 mês, aliás, menos de 1 ano, né? Porque ele assumiu em janeiro, em 1 ano de presidência, o Trump já redesenhou a geopolítica. E redesenhou sem entrar em nenhum país, sem iniciar nenhuma guerra, só com uma política pontual, certeira e muita pressão econômica e militar. Então, o Trump é um grande estrategista e eu acho que isso tudo significa uma mudança muito positiva do cenário latino-americano, inclusive. Obrigado, professor. Fabi, ontem nós discutimos aquela pesquisa da Atlas Intel que apontava que 60% dos latino-americanos apoiou a captura do Maduro e essa medida tomada pelo Trump. E eles também realizaram uma pesquisa dentro da Venezuela avaliando os candidatos num possível cenário eleitoral e a Maria Corina despontava ali em primeiro lugar. O futuro da Venezuela passa pela Maria Corina Machado? Eu acho que ainda não dá para responder isso, porque precisa ainda andar, né? Precisa sair desse regime do controle de Cuba, ainda como disse o doutor Adriano. A gente tem um outro fator aqui que eu gostaria até de acrescentar, que é Gaza. O Trump está implementando um governo tecnocrata ali. Isso seria o ideal, então, para a Venezuela, né? Se a gente olhasse se fosse simples, mas lá em Gaza a situação foi limpa, ou está quase sendo limpa. Na Venezuela, ainda não. Nós temos grupos terroristas ainda atuantes na Venezuela. A população tem um medo enorme. Então, não é uma força política meramente que precisa agora na Venezuela. Essa conjunção de fatores. É preciso tirar a zona de influência da China, como disse o doutor Adriano, mas também da própria Rússia e desses grupos paramilitares que estão ali e de tudo isso que a gente vê de ruim, né, que está colocado na Venezuela. Então, a Venezuela precisa, de fato, primeiro se libertar. Não tem a mínima chance nem de ter eleições atualmente, nem no futuro próximo. A questão do pessoal que foi libertado foram apenas 30, ou sei lá, e já houve novas prisões, inclusive de jornalistas. Então, você tem ainda um Estado completamente desequilibrado na Venezuela. E qualquer coisa pode ser um estopim pior. Então, o fato dele retirar o Maduro e mostrar que ele pode fazer uma operação militar pontual já é o bastante para, na hora que ele quer, o Trump lhe dá esse grito um pouco mais forte, como ele fez com a Delcy Rodrigues. Né? Ele falou, se não fizer, não sambar o samba aqui americano como eu quero, vai ter problemas. Então é isso, a gente está vendo uma implementação de dissuasão de zona de influência. E tem que olhar esse contexto todo, porque nada é jogado simplesmente. A Venezuela não é um país meramente da América Latina, ela é um platô, né, dessas ditaduras, chegando até inclusive na Rússia, China e do próprio Irã. Perfeito, Fabi. E aproveitar já para agradecer pela sua participação. Eu que agradeço demais a companhia do Escorcim, doutor Adriano, a sua, Fred, e que Deus nos ajude, porque só um ponto fora da curva é somente Deus mesmo. Isso aí. Professor Adriano, muito obrigado pela participação. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Fred, Fabi. Boa noite ao Escorcim. Só uma coisa, viu, Fred? Eu acho que de toda nossa conversa aqui, a gente precisa dizer que a gente continua com as utopias e com as esperanças. Isso aí. Francisco Escorcim, obrigado pela participação e sempre um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Prazer também. Um abraço para a Fabi e para o doutor Adriano. Até a semana que vem. Até a semana que vem. E aproveitar, agradecer a sua participação, que nos acompanhou aqui no programa Última Análise. E se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveite essa grande promoção, você pagando somente R$1 pelos primeiros 6 meses. E assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. E assim você tem acesso a um conteúdo exclusivo com excelente time de colunistas, excelentes análises, e-books e cursos. Assine a Gazeta do Povo e apoie programas como o Última Análise.
Nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas, e desejar um final de semana, um excelente final de semana para todos. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando.